Olá, boa tarde, pessoal. Mais um dia aqui para podermos continuarmos o nosso estudo, né? Graças a Deus, pessoal. Agradecer a vocês aí que a visualização aumentou, né? Eu postei o vídeo já ontem, já tem já bastante visualização, né? Você vê que no começo de quando eu gravava o vídeo, muitas pessoas não como é, não é, visualizava ao longo de muitos dias assim para ter uma boa visualização, mas agora não. Isso quer dizer, pessoal, que vocês estão seguindo meus estudos. Você viu que o estudo que eu estou passando aqui, o pensamento, você viu que é bom, tá fazendo bem, tá crescendo o seu entendimento, tá, como é que se diz? Agregando, tá, como é? Agregando a melhoria da sua consciência, né? Eu fico muito feliz. Então, pessoal, vocês que já têm esse entendimento, vocês como é que se diz? Vocês que têm esse entendimento, vocês agora pode se inscrever, pessoal, no canal, pode dar o like, sabe, tá acompanhando. Porque a pessoa que é nova, ela vai estranhar um pouco, às vezes, as coisas que eu falo aqui, principalmente que eu misturo psicologia com espiritismo, espiritualista, com a Bíblia, entende? Isso para alguma pessoa que é de um grupo, por exemplo, um grupo evangélico, ela só fica ali naquela coisa da Bíblia, né? E aí não tem esse conhecimento dessas outras coisas, né? Você vê como eu misturo tudo, tem até também ufologia, né? Eu falo dos extraterrestres, eu adquiro, pego esses todos os conhecimentos, porque tem essas coisas na Bíblia, pessoal. Mas esses grupos religiosos não falam sobre isso. Uns porque não têm entendimento e outros porque não querem, porque é de outro grupo que falam sobre isso, eles não querem misturar isso. Entende, pessoal? Mas tem esses pensamentos lá. Entende, pessoal? E aí eu faço isso aí, meu vídeo é vez, aquele que está entrando a primeira vez, dá um choquezinho, é normal. A intenção é essa também. Entende? A intenção é de dar um saculavanco, falar uma coisa que você não está acostumado a ouvir nos grupos religiosos. Porque quase a maioria do que estão aqui são tudo de um grupo religioso, pessoal. Todo mundo já passou por esses grupos religiosos aí, seja católico, espírita, evangélico, sabe? Outros grupos aí, todo mundo já passou. Tem um conhecimento da Bíblia, né? Tal, algumas coisas, então. Por isso que eu uso sempre a Bíblia, porque é um livro onde todos os grupos, até todos os grupos religiosos usam. Uns usam de mais, outros usam de menos, mas todo mundo usa. É por isso que eu uso. Porque a Bíblia ela vai trazer um embasamento para todo esse tipo de pensamento, pessoal. Porque, pessoal, eu já falei aqui, o que interessa para a gente, para essa nova espiritualidade, é o quê? É a essência desses entendimentos que tem. Porque todos que tem aí são o quê? São, como é que se diz? São documentos deixados aí. A Bíblia também é um documento, vários livros. Você viu que a Bíblia tem 66 livros, mas tem outros livros apócrifos, tem vários outros livros que ainda não estão na Bíblia.
entende? A gente tem que analisar esses documentos e ver se tem alguma verdade ali para a gente tirar a essência daquela verdade para que a gente absorva aquela essência daquela verdade. Entendeu, pessoal? É isso que a gente tem que fazer. Então, é por isso que eu estudo de tudo um pouco, vejo os temas do que aquilo está falando, e aí pego a Bíblia e coloco para ver se tem aquele pensamento. Entende? A gente tem que fazer essa análise. Eu já faço isso para vocês, eu já estou dando mastigado. Mas isso é para a gente que é espiritualista, a gente tem que fazer isso. Entende? Não se trancar em um grupo, um pensamento. Pronto, isso aqui é verdade. E até passa para o outro como verdade. Não é assim, pessoal. Você vê eu passando aqui, eu dizendo assim, é a verdade que eu estou pegando. Só aqui tem a verdade. Você já viu falando isso? Não. Eu estou passando aqui o conhecimento, o pensamento. As pessoas que ouvem meus vídeos é que vêm falar para mim que ela sentiu que aquilo é verdade. Elas mesmo. Por quê, pessoal? É uma verdade que já está dentro dela. Já está dentro dela. É uma verdade que já está dentro dela. Entendeu, pessoal? Então, eu queria falar isso porque eu vou falar do. Hoje, meu tema é o quê? Formas pensamento. Porque eu gravei o outro vídeo aí, foi o quê? O outro vídeo foi a mente? Não, a mente eu falei no outro vídeo. Eu falei foi o quê? Foi. É, vícios mentais. Que os vícios mentais forma o quê? Essas formam pensamento. Entende? E aí algumas pessoas dizem, o que é essa forma de pensamento? Então, hoje eu vou trazer um estudo sobre o que são essas formas de pensamento. E aí eu coloquei uma pergunta, né? E qual a sua importância para entendermos essa forma de pensamento? Qual a importância disso? De a gente entender o que são essas formas de pensamento. Entende, pessoal? Tem uma importância, né? De a gente saber sobre isso. Entende, pessoal? Esse aqui é o quê? É um conceito, né? Trazido por os espiritualistas e tal, que a gente vai ver se a Bíblia também fala sobre essas formas de pensamento, sobre essas coisas, o que é essa forma de pensamento. Mas primeiro vamos decifrar o que é essa forma de pensamento, entendeu, pessoal? É isso que a gente tem que fazer, entende? Para a gente tirar a essência desse conceito e ver se essa essência tem na Bíblia também. Entende? Eu sinto muito, pessoal, porque tem pessoas que ela estuda a Bíblia assim, se você vai colocar lá forma pensamento na Bíblia, tem uns que tem uma Bíblia eletrônica, né? Aí coloca lá forma pensamento. Aí chega lá, não tem na Bíblia. Aí ele diz, aí ó, não tem na Bíblia. Eles vão pelo conceito, pelo nome que foi dado o conceito. Ele não vai pela essência que o conceito está trazendo. Muitas pessoas estão fazendo isso. Foi o que eu falei no vídeo passado, que o cidadão colocou lá alma gêmea, colocou na Bíblia. Não tem. Mas é o quê? Alma gêmea é um conceito que é trazido aí pelos espiritualistas, né? Entendeu? Eu explico lá. Então, tem uma essência ali por detrás. Entende? É isso que é importante. Mas tem algum evangélico aí, eu até dei risada, né? O irmão disse, eu coloquei na Bíblia lá, alma gêmea não tem na Bíblia. É claro, se você for colocar, igual como você for colocar aqui esse conceito
formas pensamento. Se você for colocar, não tem. Mas o que é que quer dizer esse conceito forma pensamento? A essência, a gente vai agora estudar para eu tirar a essência e mostrar que tem essência lá na Bíblia. Entendeu, pessoal? É assim que tem que fazer. E eu sinto muito, né? Alguns evangélicos aí, algumas pessoas estão estudando assim a Bíblia. Acha a- tem que ter a palavra. Se não ter a palavra ali na Bíblia, ele aquilo não é verdade. Se você traz um conceito que não está com nome na Bíblia. E é assim, a maioria dos evangélicos, das pessoas, estão pensando dessas formas, pessoal. Eu sinto muito, né? Porque não é assim que se estuda. Uma pessoa que é conectada com a espiritualidade, ela tem que buscar a essência da verdade. Porque a Bíblia ali tem vários conceitos, né? Mas ela ali em cada conceito tem uma essência ali por detrás. E é isso que as pessoas não reparam, não olham, não percebem na Bíblia. Tá lendo literalmente, sabe? É isso. E às vezes ela é literalmente porque são pessoas ainda que não tiveram experiências espirituais, fora do corpo, EQM. Então, essa pessoa está olhando ali tudo como uma visão terrena daqui, não como uma visão espiritual, entende? É preciso o quê? Ter essas experiências. É preciso o quê? Nascer do Espírito, como Jesus falou lá. É preciso o quê? É preciso você ter relacionamentos espirituais para entender as coisas espirituais da Bíblia. Porque a Bíblia está falando da coisas espirituais. Está falando para o quê? Para um homem que? Para um homem espiritual, não um homem terreno. Entende? Porque esse corpo aqui, eu sempre falo, é um veículo da consciência. A verdadeira pessoa a gente é a nossa consciência, é o nosso espírito, que ele é eterno. Entendeu? Que só está usando esse corpo agora, no momento. No momento agora, a minha consciência aqui está usando esse corpinho lindo e maravilhoso. Entende, pessoal? Então, essas coisas que eu queria passar para as pessoas entenderem o que é essa conexão com a espiritualidade. Porque eu sei que essas pessoas de outro grupo religioso, ela pensa que a conexão com a espiritualidade dela é estar em um grupo, é participar de um grupo, sabe? E não é isso. A conexão é com você mesmo, entende? O Deus está dentro de você, entende? Então eu preciso dar essas introduções sempre. Sempre é vezes que eu vou falar esses conceitos que às vezes não tem na Bíblia assim, vistamente, né? O conceito, mas tem a essência lá. Entendeu, pessoal? Então é isso que eu queria falar antes de começar esse estudo aqui da forma pensamento, né? Primeira pergunta que a gente tem que fazer é o quê? O que são forma pensamento? E qual a sua importância para entendermos? Qual é a sua importância para a gente entendermos isso? Aí ele fala, né? O que são forma pensamento? Segundo a teosofia, então, era um grupo espirituais, né? Formas pensamento ou tupam, são criações mentais de um objeto ou ser através de poderes espirituais ou mentais, utilizando a matéria fluídica ou matéria astral, e que ele fala aqui que é
uma matéria intermediária entre o espírito e a matéria densa, que é a matéria do corpo, né? Ele está entre o espírito e o nosso corpo. O espírito é imaterial. Ele fala, o espírito é imaterial. A matéria fluídica é uma matéria sutil. A matéria astral ou fluídica é o quê? É uma matéria também. Mas só que não é uma matéria igual essa que o nosso corpo, as coisas que a gente tem aqui. Mas é uma matéria. É por isso que lá no mundo astral é matéria também, mas é uma matéria, como é que se diz? Mais sutil. Não é como a nossa matéria. Entende? É por isso que quando a pessoa sai do corpo, ela vê que tem um corpo lá, mas é um corpo mais sutil. Ela vê que as outras pessoas têm corpo também. Entende? Tem roupa, ela vê as pessoas com roupa. Por quê? Ele vai falar aqui que isso é a criação da sua própria mente. Entende? Ele diz assim, então, é uma matéria sutil para compor as características de acordo com a natureza do pensamento. Entendeu? Deste ponto de vista, encarnado ou desencarnado pode criar formas, pensamento, como características boas e ruins, positiva ou negativa. Entende, pessoal, o que ele está falando aqui, o que é forma pensamento? Ele diz aqui, então, são criações de um objeto ou de um ser que você cria na sua forma pensamento, através de poderes espirituais e mentais. Então, está na mente. Utilizando a matéria fluídica. É uma matéria o quê? Fluídica é o quê? A matéria fluídica ou a matéria astral. Então, é uma matéria do mundo astral, que é onde que as pessoas que tiveram saída do corpo, elas vê lá a matéria. É por isso que existem cidades lá, existem várias coisas foram criadas pela a mente da pessoa. Todas as coisas lá foram criadas pela mente de várias pessoas, né? Entende? Para compor características de acordo com a natureza do pensamento aí, ó. Deste ponto de vista, o encarnado, a pessoa que está aqui na matéria, né, que tem um corpo ainda, e o desencarnado, que já não tem um corpo como essa matéria, ele tem um corpo que é corpo astral, né? Pode criar formas, pensamento. Então, não é só a gente que cria a forma, pensamento. É até o que está no mundo espiritual. Ele cria a forma, pensamento. É por isso que a maioria das pessoas que sai do corpo, quando vê um espírito, ele pode se transformar em qualquer coisa. Por quê? Ele está usando a mente dele. Entendeu, pessoal? Para fazer aquilo. Para ter uma forma que ele deseja. Então é por isso que a gente tem que ter cuidado, até no mundo espiritual, porque você é um espírito lá do mal, ele pode se transformar em um anjo, em uma coisa bonita, aí você, é bonito ele, que não se quer pensar que é de Deus, pensar que é um ser evoluído, e às vezes não é. Mas é por quê? Porque ele usou a mente dele lá no mundo astral, o pensamento dele se transformou naquilo. Fez aquela forma de pensamento. Entende, pessoal? Então é isso que ele está falando. Não é só a gente que cria a nossa mente aqui. É por isso que eu perguntei lá a um cidadão, foi até de uma igreja aí evangélica que eu era, né? Ele viu o meu vídeo lá falando sobre mente. Aí eu perguntei, você sabe onde está a mente? Porque ele pensa, como eu falei, ele pensa que a mente só é usada aqui
com o nosso cérebro. E não é verdade. Você está vendo que lá no mundo astral, no mundo espiritual, tem os desencarnados usando a mente dele para criar coisa. Entendeu? Que é chamado de quê? Forma, que dá uma forma pensamento. Entendeu? É por isso que traz esse conceito aqui, forma pensamento. Entende? Ele aí fala o quê? Que deste ponto de vista, encarnado e desencarnado pode criar forma pensamento com características boas ou ruins. Então, vai depender de como a sua consciência, sua mente está. Entende? Você está vendo como é importante? Porque esses espíritos do umbral, ele vai criar coisa ruim. Mas quem tem uma mente elevada, uma mente boa, ele vai criar coisa boa. Entendeu, pessoal? Entende agora como é que as coisas são formadas no mundo espiritual? E essas coisas podem passar para o mundo aqui da matéria mais densa, porque lá é uma matéria, mas ela pode passar, entendeu? Aí ele fala coisas boas ou ruins, positiva ou negativa. Vai depender do seu pensamento se está positivo ou negativo, né? Ele aí fala, as formas pensamento são supostamente criadas através das ações da mente. Você está vendo? Então, como é que o desencarnado também tem mente lá. Você entende que a mente não depende do nosso cérebro? A mente, quando a gente está aqui encarnado, a mente está aqui só usando através dos 5 sentidos. Mas quando você sai do corpo, você pode usar a sua mente com mais amplitude. Porque os desencarnados usam a mente. Ele fala aqui, as formas de pensamento são supostamente criadas através da ação da mente sobre as energias mais sutis, criando formas que correspondem à natureza do pensamento gerado. Então você pensa uma coisa ali, aquilo fica no seu pensamento, aquilo vai se tornar uma realidade no mundo astral. Ela cai na sua forma pensamento, que é o corpo mais sutil, que é o corpo áurico. Você não viu que eu falei do corpo áureo aqui? Que tem um vídeo falando sobre isso. Então, é esse pensamento que ele fala que é sobre as energias mais sutis. Qual é a energia mais sutis? As energias do corpo astral. Entende? Criando forma que corresponde à natureza do pensamento. Então, você vê a importância da sua mente, de você ter uma mente sã, porque você, se ficar pensando besteira, você vai criar. A criação não para, pessoal. Você está criando 24 horas. É por isso que, juntando isso com a emoção, com a energia, aquilo vai se densificar mais rápido ainda. Porque você está usando energia, que são as emoções do corpo. Entende, pessoal? Uma pessoa que fica aí com mago, um coração partido, ela está com um pensamento ruim, ela pode criar coisas mentais ali que vai para o corpo sutil dela, que pode tomar uma densidade. E às vezes essas coisas ruins vêm como o quê? Vêm como doença no corpo. Foi o que eu falei lá no outro vídeo, que foi o vídeo dos, vícios mentais, não foi? Foi o que eu falei. Então ele fala aqui um conceito histórico, né? O termo forma pensamento vem do livro da teosofista Anne Besant, né? Que se chama Cognitive Forms, que é o que? Formas pensamento, né? De 1901. Olha, tem muito tempo, pessoal. E divide em 3 classes. Então, são divididas em 3 classes essas formas de pensamento, né? Essa teosofista escreveu
falando que existem essas três formas de pensamento. As pessoas, formas no formato que ela cria, formas que se assemelham a objeto ou pessoa. Então, por que existe coisas que é daqui, que é parecida lá no mundo astral? Porque as pessoas pegam coisa que elas já viram aqui e criam lá no mundo astral. É o que ela fala aqui, coisa semelhante a objeto ou pessoas, e que pode ser animada por espírito da natureza. Então, pode ser animada lá no mundo pelo espírito da natureza, ou pelos mortos, e formas que representam qualidade inerente dos planos astrais e mentais, como as emoções, entende? Então, é importante que a emoção forte vá usar energia, aquilo vai ser criado lá no mundo astral, no seu mundo mental, que vai dar forma a ela. Aquilo vai se tornar realidade. É isso que é falado, que a gente cria o mundo paralelo através disso. A gente, pela nossa forma de pensamento, a gente cria uma vida paralela, né? É isso que às vezes fala. E vai criar também no mundo astral, no mundo lá que é espiritual, né? E aí, é isso que ele fala, que por isso que uma pessoa ela já vai estar no umbral, com o umbral já tiver dentro dela. Ela já pensando aquelas bagaceiras. O umbral já está dentro dela. A gente já vive aqui no umbral porque as pessoas estão manifestando sentimentos que é lá desses espíritos do umbral. Eles estão trazendo essa manifestação para a nossa realidade. As maldades, né, as coisas aí que a gente vê aqui, ele está trazendo essas coisas de lá, usada pelo espírito, intensificada pelo espírito. Entende? Então, a mesma coisa a gente pode trazer coisas do mundo mais elevado, do mundo espiritual mais elevado, para aqui, para a matéria também. Entende, pessoal? Se a gente tiver com pensamento no alto, coisas positivas, a gente pode manifestar isso aqui na realidade. E é o que os espíritos do umbral não quer que você faça isso. Não manifeste nada lá do mundo elevado. Quer que manifeste do umbral aqui. Entende? Por isso que quando a pessoa ela morre, ela vai para o umbral, não é que ela vai para o umbral, ela já está, o umbral já está dentro dela. É a forma de pensamento que ela está pensando, que ela está agindo aqui nessa realidade. Entende? Ela já está vivendo um umbral aqui. Aí só depois que ela perde o corpo, ela vai ver que o espírito dela já está no umbral. Já está no umbral. Foi tudo que ela formou a forma pensamento. Aí quando ela perdeu o corpo, ela vai ver as formas pensamento dela que ela criou no mundo sutil, no mundo astral, né? Ela vai ver os monstros que ela criou, os monstros, as coisas feias que ela criou no mundo astral. Então, a sua energia, você está vibrando aquela energia, você vai para aquele mundo. Entende? Não é que ninguém lança a pessoa lá no inferno, nas trevas, nos pensamentos. Não é. É o pensamento dela é que vai levar ela para esse. O pensamento e o comportamento que vai levar ela para ela estar lá no umbral. Por quê? Ela já está aqui já. Aqui ela já está manifestando as coisas do umbral aqui. Aí depois, quando ela morre, é igual a pessoa tá bebendo, se prostituindo, fazendo aí, matando, tá
tá roubando, tá... Então, essa pessoa tá com um umbral dentro dela. Ela está com mau pensamento. Ela está formando ali os monstros dela, está ali com todo tipo de coisa. Então, se uma pessoa ela perde o corpo, ela vai para esse lugar lá que foi criado por ela. Entende? Que tem o mesmo magnetismo que ela tá. É por isso que ela não pode ir para níveis superiores, porque ela está vibrando. Então você vai para o lugar aonde você está vibrando, aonde seu pensamento, a sua mente está criando as coisas. É por isso que eu preguei aqui sobre a mente, que você tem que estar vibrando no amor para você criar coisas bonitas, coisas. Então você vai vai vibrar no amor, você vai para um lugar mais elevado, uma coisa mais bonita. Aí depois a pessoa fica fazendo o mal aqui, fica colocando o umbral dela aqui nessa realidade. Depois aí quando ela morre, ela quer ir pro céu, ela quer ir para um lugar mais elevado, um lugar bonito. Não. Não tá certo, porque é você mesmo que vai criar a seu lugar onde você vai. É você mesmo. Você vai vibrar aqui, entende? Porque as pessoas pensam que ela só é esse corpo, mas ela é o corpo espiritual. O corpo espiritual dela tem que vibrar na vibração de energias alta ou baixa. Ou você está vibrando alto ou baixo. Entende? Foi o que eu preguei lá sobre as emoções. Tem aí eu pregando sobre as emoções, porque cada emoção é uma vibração. Se você está magoado, se você tem rancor, você está vibrando baixo. Se você está vibrando na alegria, na paz, no amor, você está amando as coisas, entende? Você está vibrando alto. Entende, pessoal? Isso é em qualquer dimensão. Agora, por que que aqui na dimensão mais densa você está vibrando essa coisa e você, como é que se diz? Não é logo assim levado para o mal. Porque aqui, pessoal, tá tudo junto. Aqui nesse mundo que é o físico aqui tá, a gente tá vivendo com mal, tá vivendo com bem. Tem pessoas do bem, tem pessoas do... A gente tá vivendo junto, não é separado. Mas no mundo espiritual é separado pela sua vibração da sua alma. É separado. Lá separam. É por isso que tem no mundo espiritual tem o quê? Lá um mundo mais elevado, que eles dizem que é a colônias espirituais, e tem a região mais baixa, que são a região mais densa, que é umbral, né? Que é chamado de umbral. Eu já expliquei aqui o que era umbral. Tem um vídeo aí aqui no meu... Eu já gravei esse vídeo aqui explicando o que é esse umbral. Entendeu? Então, tem essa separação. Por que não vivem junto lá também? Porque lá é o mundo onde tem a criação, a mente é mais expandida. O que você cria lá, cria o mal. Então, ele separa aquelas pessoas que têm um pensamento do bem das pessoas que têm um pensamento do mal. No mundo espiritual é assim. Mas aqui não, pessoal. Aqui é onde essa dimensão que a gente está vivendo, aqui é tudo junto. Aqui tem pessoas com pensamento mal, com pensamento bom. Aqui está todo mundo junto. Entende? Aqui no bairro onde eu estou, tem pessoas pensando bem. Eu estou pensando aqui o bem? Estou. Mas tem pessoas agora aí pensando mal, fazendo mal? Tem. Está tudo junto. Entende? No mundo espiritual é diferente. Você vai ser separado segundo o seu pensamento do se é positivo ou negativo. Lá vai ter a separação. Entende? Porque você tem que pensar nas coisas boas para que você vá por... Se você perder o corpo, você vá para um lugar mais
de acordo com o seu pensamento que você está vibrando. Entende agora, irmão? Entende? Lá é assim, porque é um mundo onde você pensa, as coisas acontecem. Aqui não, a gente pensa ainda vai passar pela essa forma de pensamento, ele vai elaborar para depois vir para a materialidade, para aquilo se manifestar na materialidade. Se você está pensando coisa ruim, aquilo vai se manifestar no seu corpo como doença. Se você está pensando, vibrando amor, aquilo vai se manifestar no seu corpo como saúde, paz, bem-estar. Entendeu, pessoal? É simples de entender. Agora, é difícil na prática. Se você não teve uma experiência, uma saída do corpo, um EQM, esses tipos de manifestações que ele diz que é sobrenaturais, você não vai entender isso assim na prática. Mas tem pessoas que escreveu isso, está contando que é isso que acontece, entende? Mas eu espero que você tenha essas experiências, entendeu? Essa experiência fora do corpo, como eu tive, né? Como alguns irmãos aqui também tiveram. Porque isso também faz parte da nossa concepção humana, sabia, espírito? Sabia, pessoal? A gente é um espírito. E o espírito vai para o mundo espiritual também. Você não é esse corpo, é por isso que eu falo que você não é esse corpo. A gente tá aqui nessa dimensão, tá usando o nosso espírito tá aqui no corpo agora, porque a gente está experienciando essas coisas dessa dimensão. Mas quando você perder o corpo, você não vai experienciar essas coisas. É por isso que o espírito ele tá tão apegado à matéria que quando ele não tem um corpo, ele vem ficar o quê? Sugando a mesma sensação, a mesma energia que você sente aqui da matéria. Ele fica, por isso que ele fica de junto sugando a sua energia, porque ele está sugando ali a sua sensação do que você come, do que você faz sexo, sabe, do que você bebe, das coisas que você aqui, a gente usufrui da matéria aqui. Ele quer usufruir e ele não tem mais corpo. Ah, então o que é que ele faz? Ele não tem um corpo, ele não tem corpo, mas eu vou grudar no corpo ali de algum ali para sentir a mesma sensação. É por isso que esses espíritos chamam obsessores. Ele está nos obsediando por causa disso. Porque quer sugar a nossa energia, essa mesma sensação que a gente sente. Emoção, entende? Mas para ele estar perto da gente, você precisa estar na mesma densidade baixa que ele está. Entendeu? É por isso que ele força você a praticar coisas erradas para você ficar com a energia baixa, para ficar na mesma magnetismo dele. Aí ele pode alcançar você. Mas se você eleva sua energia, seu pensamento, ele não consegue sugar sua energia, ele não consegue, entende? É por isso que ele ataca as pessoas que estão com nível alto de energia, para a pessoa baixar, ele baixar a energia daquela pessoa e aí ele sugar a energia. E isso acontece de várias formas, pessoal. É atingindo por palavra, vai usar os seus familiares, vai usar alguém da sua igreja, vai usar para atingir o seu coração, para ali baixar, você fica ferido, né? Aí você cai. É por isso que a palavra de Deus lá diz que o homem pode cair 7 vezes, mas o Senhor levanta. Quem, Senhor? A energia de Deus, né? Ele tiver a conexão com a espiritualidade, o Deus, vai levantar ele, para não deixar ele na mesma energia baixa. Entendeu? Aí é o que ele fala aqui. Entendeu? Ele fala isso. Aí ele fala o quê? Que tem 3 classes de forma pensamento, né? Ele fala o primeiro pensamento abstrato. O que é isso? Ele fala é quando um homem dirige o pensamento para um objeto concreto, para um objeto concreto.
Ele dá um exemplo. Exemplo, uma caneta, uma casa, um livro, uma paisagem. Aí forma-se na parte superior de seu corpo mental uma pequena imagem de objeto que flutua em frente ao seu rosto, ao nível dos olhos. Essa imagem vai durar algum tempo, de acordo com a intensidade do pensamento. Então, ele fala que esse pensamento obstáculo é o quê? É quando, por exemplo, eu olho para esse celular, né? Eu olho para esse celular. Eu crio na minha mente, no meu. Como é que se diz? Na minha forma pensamento, no rosto, no nível dos meus olhos, aparece a imagem do celular. É por isso que a pessoa, quando ela sai do corpo, ela vê a imagem dela como ela tem a imagem aqui nessa matéria. Porque ela olha a imagem dela no vídeo ou no espelho, entendeu? Ela olha a imagem dela, então aquilo ela transmite aquela forma de pensamento para o mundo astral. Entendeu? É a mesma coisa dos objetos. Qualquer objeto que você vê aqui, é por isso que as coisas que tem aqui, tem lá também no mundo astral. É por isso que quando uma pessoa morre, ela vê que foi instantaneamente, né? Ela não percebeu que ela morreu. Ela, como é que se diz? Ela, 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 como é que se diz? Ela cria aquela coisa, aquela imagem. É por isso que o que tem aqui tem no mundo astral. E quando uma pessoa morre instantaneamente, ela não percebeu que morreu. Então ela fica no mundo astral e está pensando que aquele mundo é o mundo físico. Ela confunde. Foi o que uma pessoa que já tinha morrido, né? Subitamente assim. Parece que teve uma parada que ela morreu subitamente. Ela não percebeu que ela morreu. Ela estava no mundo astral, aí chegou lá e viu uma pessoa lá. Ela pensou que era uma pessoa, né? Aí disse assim: Ô, me consiga aí um celular para eu ligar para minha casa, para minha mãe, para eu avisar. Mas era o quê? Era o mentor dela, o anjo. Aí plasmou um celular e deu a ela para ela ligar para para a família dela. Porque o mentor ele sabia que ele estava morto e ele não sabia. Então, aí disse: ah, vamos, é por ali. Aí vai levar a pessoa para essas colônias, que vai chegar lá, vai fazer o quê? Vai instruir ela, vai começar para ela perceber que ela já perdeu o corpo denso, né? Ela só está com um corpo mais sutil. A consciência e a mente dela tá usando só o corpo sutil, entendeu? E ela não sabe porque ela perdeu esse corpo. A morte é assim, pessoal. Você pode morrer instantaneamente e você nem perceber que morreu. Por quê? O seu corpo astral, a sua consciência sai com o corpo astral, mas aí o que é que aí abre a visão lá no mundo astral? Você vai ver um mundo astral parecido com o mundo físico. Aí você diz: ah, tô vivo, não morri. Não, você tá vivo mesmo, mas você perdeu o corpo denso, o corpo dessa matéria. Só aconteceu isso. Isso aqui é o que eles falam que é a morte aqui, nessa realidade. Mas você verdadeiramente não morreu. Você está vivo mesmo. Agora, só que você é. Como é que se diz? Perdeu só esse corpo físico aqui. É isso que ela está falando. Entendeu? Que esse pensamento obstáculo. Então, tudo que o homem dirige o pensamento para o objeto, ele cria essa forma mental no mundo astral. É por isso que quando você sai do corpo, você vê as coisas como é a mesma coisa. Tem casa, tem tudo. Por quê?
foi coisas que já foram vistas pelos olhos aqui nessa matéria. Entendeu, pessoal? Aí o que é que ele fala mais? Segundo, né? Pensamento egoísta. Aí o que é que ela fala o que é esse pensamento egoísta, né? Ela diz assim: o pensamento egoísta é qualquer espécie que vagueia pela vizinhança daquele que o imite. Entende? Ele diz: o corpo mental da maior parte dos homens está envolto por ele, como uma espécie de concha. Esta concha obscurece a visão mental e facilita a formação de preconceito. Então, esse pensamento egoísta, ele vai ser como uma concha. A pessoa só está pensando o mundo dela, está fazendo o mundo dela dentro dessa concha. Entende? É por isso que é o quê? Ele diz é uma espécie que vagueia pela vizinhança daquele que omite, que os omite. Então, ele cria um corpo mental, na maioria da parte dos homens, todo mundo tem esse egoísta, né? E aí cria em volta dele, como uma espécie de uma concha. Esta concha obscura é a visão mental, é a visão da própria pessoa em facilitar a formação de preconceito. Então, são os nossos preconceitos, as nossas coisas que a gente carregamos dentro dessas formas de pensamento, que é o pensamento egoísta. Todo homem tem isso, todo mundo tem preconceito, né, pessoal? Todo mundo tem. Alguns já se libertou de alguns pensamentos egoístas desse, mas ainda dos preconceitos, mas algumas outras pessoas ainda não, ainda tem muito preconceito. Então, é preciso cuidar, né, dessas formas de pensamento, porque ela só cria aquela concha, tipo uma concha. Você já viu uma concha? Envolto dele, cria aquele pensamento. Acontece muito com os religiosos que acham que a verdade é aquela, né? É uma visão, ela fala que é o quê? A concha é uma visão obscura, uma visão mental obscura, né? E facilita a formação de preconceito. Vai facilitar para que você tenha preconceito. E todas as pessoas, é por isso que ela fala, todos os homens, ela fala, todos os homens, é envolto por todos os homens. O corpo mental da maioria da parte dos homens está envolto por ela, está envolto por esse pensamento egoísta. Todo mundo tem aí e cria o preconceito. Entende, pessoal? É isso que ela fala, que é o pensamento egoísta da pessoa. Aí a terceira classe de formas de pensamento que a pessoa pensa, ela diz assim: o pensamento pessoal, né? O pensamento pessoal é quando atua inteiramente do mesmo modo em relação à pessoa que engendrou e se descarrega sobre ela quando a ocasião se apresenta. Ele aí fala, quando um pensamento é mau, a própria pessoa que gerou pode considerar uma obra do demônio ou tentador, mas é a própria pessoa que é o tentador. Então, ela está falando que esse pensamento pessoal é o quê? É, é aquela pessoa que cria os seus próprios demônios, entende? Ela cria os seus próprios demônios, seus próprios medos, você entende? Que vai tentar ela, porque ela criou, aquilo se tornou realidade no mundo, no corpo mais sutil. Aquilo se tornou verdade, porque a mente está criando, ela pensou, colocou energia, aquilo foi passado para o corpo. Não é isso que é forma de pensamento que ela falou? Então, ela diz que quando uma pessoa atua, a pessoa que engendrou
engendrou aquele pensamento e se descarrega sobre ela. Então, vai descarregar sobre ela própria aquele pensamento. Né? Descarregar sobre ela quando a ocasião se apresenta. Quando a ocasião se apresenta de um medo, então, ela dá um exemplo. Quando o pensamento é mal, mal com U, né? Ela colocou já mal com U mesmo, que é mal mesmo. Então, a própria pessoa que gerou poder, a própria pessoa que gerou pode considerar o demônio, ela própria criou o demônio e o tentador, ela foi ela mesma que criou. Mas ela própria, ela mesma que criou aquele, considera uma obra de demônio e tentador, né? Mas ela não sabe que foi a própria mente dela, é a própria pessoa, que é a mente da pessoa, criou aquele demônio, aquele tentador dela. É o que ela está falando aqui, que é o pensamento pessoal. Você cria suas coisas pessoalmente. Cria suas formas de pensamento, entende? E às vezes, quando ela dá o exemplo que a pessoa está com um pensamento mal, ela cria o demônio dela. O demônio, o tentador dela, que vai tomar forma. Vai tomar forma lá no mundo astral e que pode se manifestar aqui na realidade. A maldade dela. Então, é uma coisa que ela está vibrando, porque pensamento é vibração, e aí ela vai atrair esses tipos de coisa, entendeu? E aí o demônio que ela criou lá no mundo astral vai ser usado para vir tentar ela aqui na fisicalidade. Vai usar até uma pessoa para usar para trazer o mal para ela. Entende, pessoal? O que pode acontecer com a mente, essas formas de pensamento, se a gente não tiver pensando coisa boa, tiver com bagaceira dentro aí da nossa alma, do nosso coração, a gente pode criar esses demônios que vai atacar a gente aqui, nessa realidade e no mundo astral. Entende, pessoal? E foi você próprio que criou isso. Porque é por isso que a Matrix ela só está passando coisa de medo. Porque quando você sente medo, você vai criar um demônio, né? Você vai imaginar, ai, vai aparecer um demônio assim que vai descer e vai lançar alguma coisa no mar e vai criar uma onda, vai afogar todo mundo, vai descer fogo. Então, essas coisas vão entrando na sua forma de pensamento e vai criar forma. Então, isso vai acontecer mesmo. Entende? Ela vai tomar forma aqui nessa realidade. Porque você está colocando medo, e o medo é uma energia forte que vai causar e vai criar no mundo. Aonde é que cria? Lá nas formas mentais, depois passa para o mundo sutil, para o corpo sutil, aonde já começa a existir lá no mundo astral. Então, do mundo astral vai passar para o mundo físico. Entende, pessoal? Até a gente está criando os nossos demônios. Você entende porque você tem que pensar coisas boas, pensar coisas do alto, para não criar esses demônios, pessoal. Há coisas mentais que passam na nossa cabeça. Coisas ruins, né? Entende, pessoal? Então, aqui, o que é que a Bíblia fala? Qual foi a pergunta que eu coloquei lá, né? Aí, qual a sua importância para entendermos a forma de pensamento? Qual é a importância de entendermos essa forma de pensamento? A importância é que a gente tem que entender que a gente estamos criando coisas mentais do que a gente vê aqui e do que a gente imagina pode ser formado lá no mundo astral e que pode ter formas aqui
nessa realidade. É por isso que as pessoas estão trazendo a maldade. A maldade é lá do mundo mais baixo, do mundo astral. As pessoas estão trazendo a maldade para aqui, para essa matéria. Porque se elas, o pensamento delas estiverem alto, estiverem vibrando, estiverem bem, um fazendo bem ao outro, então não vai trazer a maldade que é do umbral para cá. E não vai ser manifestada aqui. Entende? Mas o que? Aqui é denso também, né? É denso. Então, as pessoas vibram baixo. A maioria das pessoas vibram baixo, estão com problemas emocionais, estão, sabe? Então, vibram baixo. Esses espíritos vão influenciar para que ela traga o pensamento errado. E é pensamento de adultério, é pensamento disso, é pensamento de matar o outro, é pensamento de roubar, é pensamento, entende? Ela vai trazer toda essa bagaceira para essa realidade. E é por isso que aqui o mundo virou umbral. É por isso que Jesus fala lá, o mundo jaz do maligno. Por quê? A mente das pessoas está maligna, está trazendo essa maldade para essa realidade aqui, para essa matéria. Entende, pessoal, qual é a importância de a gente entender isso? Você entende agora? Aí o que é que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia fala sobre essas formas de pensamento que a gente está criando, trazendo o mal para essa realidade. A Bíblia fala sobre isso. Vamos ler aqui em Salmos 139, versículo 17. Vamos ler aqui. Como são preciosos para mim o teu pensamento, ó Deus, como é grande as somas dele. Então, pessoal, olha o que o salmista fala aqui. Olha o que ele fala. Ele diz, como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Então, ele está dizendo que o pensamento, você pensar nas coisas de Deus mais alta, é precioso. Por quê? Ele fala, como é grande a soma dele. Então, vai ter uma soma. Vai somar na vida dele. Ele vai colocar nessa realidade aqui. Você sabe o que é soma, né? Você sabe o que ele está falando. E quão grande a soma deles. Então, ele vai trazer, se uma pessoa está pensando nas coisas de Deus, as coisas, o pensamento de Deus, de fazer o bem, então, vai ser grande a soma dele aqui nessa realidade. Aquela pessoa vai trazer a manifestação daquele pensamento de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo fala lá que a gente tem a mente de Cristo. Aquele que está conectado com a espiritualidade tem que ter a mente de Cristo para trazer as coisas boas, não as coisas ruins. Entendeu, pessoal? Que vai afetar uma vida de outra pessoa. Todas as pessoas que estão trazendo coisa que está afetando a pessoa, deixando a pessoa mal, está trazendo coisas baixas, não é coisa do alto. Entende? Porque eu falei para a irmã não ouvir notícia e tal. Todas as pessoas, até grupo religioso, se você é religioso e fala uma palavra que vai machucar uma pessoa, vai derrubar uma pessoa, a pessoa vai se sentir mal, você está fazendo a obra do umbral. Você está sendo usado pela Matrix. Você não está sendo usado por coisas preciosas. Porque coisas preciosas é do alto. Então, o pensamento de Deus é coisas elevadas. É coisa para fazer o bem para a pessoa. Entendeu? E não mal. Né? Aí, o que é que ele diz aqui em... A Bíblia diz mais. Salmo 94, versículo 11. Né? Salmo. O Senhor conhece o pensamento do homem
e sabe como são fúteis. Entende, pessoal? Então, olha o que o salmista também fala aqui. O Senhor conhece o pensamento. Então, ele sabe que as pessoas estão pensando bagaceira, pessoal. Tá usando a sua mente para trazer aqui a realidade as bagaceiras. Entende? O próprio Deus sai. É por isso que Deus quer mudar esse seu pensamento. E só vai mudar como? Como você se conectar com a espiritualidade. Elevar o nível da sua consciência. Então, você vai se conectar com a espiritualidade. Então, você vai ter o pensamento crístico. O pensamento que Cristo teve também. Entende? De fazer o bem. De manifestar aqui as coisas boas nessa realidade. E não é fácil, né, pessoal? Porque o inimigo vai lhe bombardear grandemente quando acontece isso. Entende? Então, aí, o que é que a Bíblia fala lá? Mateus 15, versículo 18 e 19. Vamos ler aqui, Mateus. É Jesus falando, né? Então, se Jesus tá falado, né? Aí o que é que ele diz aqui? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração. Olha aí. Coração, eu já expliquei aqui, né, pessoal? Esse coração não é o coração carne, é o coração, a alma, aonde está depositado as coisas lá, a bagaceira ou as coisas boas. É de acordo com o que você está pensando, positivo ou negativo. Entendeu? Então ele está falando aqui que vem do coração, mas é a alma. Aí ele fala, e são essas que tornam o homem puro. Então, são as coisas que o homem está pensando lá, estão manifestando aqui na realidade, é que vai tornar ele impuro. Entende agora? Porque existe formas de pensamento que manifesta aqui na nossa realidade. Aí ele fala, né? Pois do coração sai o mau pensamento. Entende, pessoal? Então, do coração, que é a alma, sai o mau pensamento, o quê? Sai a criação lá. Você criou com a mente o pensamento, então você criou uma forma de pensamento lá. Está lá na sua alma, está no seu corpo astral. Então, só vai sair de lá bagaceira se você estiver pensando mal, entendeu? É por isso que você tem que elevar a energia e pensar só coisa do bem, para sair da sua alma só coisa boa. Entendeu, pessoal? Aí o que é que ele fala? Pois do coração saem os maus pensamentos, que é o quê? Homicídio, adultério, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Então, a pessoa forma o pensamento lá pela mente dela, depois o quê? Ela vai trazer para a realidade o quê? Ela pensa em matar uma pessoa, o que é que o que é que ela é quando ela mata a pessoa? Ela é um homicídio. Então, ela manifestou uma criação da forma pensamento dela, que já estava lá dentro dela, dentro da alma dela, ela manifestou aqui na realidade, o homicídio. Aí o outro também manifestou o adultério. Aí o outro manifestou imoralidade sexual. Todo tipo de imoralidade sexual ele manifestou aqui na realidade. Aí o outro estava pensando também e manifestou o roubo. Aí o outro também pensou e o falso testemunho. Aí o outro pensou também a calúnia. Vai manifestar aqui na realidade. Entende? Então, qual a importância de a gente saber dessas formas de pensamento? É saber que a nossa mente está criando. Se você está com mau pensamento, você vai criar bagaceira, você vai passar bagaceira para aqui, para a nossa realidade. Porque você tem um corpo ainda, entende? Que faz ligação
com essa realidade. Então você vai criar bagaceira para jogar aqui nessa realidade. É o que Jesus está falando. Então ele falou, por isso que ele falou lá, mas as coisas que saem da boca vêm do coração. Então, pode ser coisa boa ou pode ser coisa mal. Mas ele falou assim, e é o que pode se tornar um homem puro, ou pode se tornar um homem puro. Tem as duas coisas, mas Jesus falou que o que estava saindo da boca dele, o que estava saindo, que ele estava manifestando aqui na realidade, eram as coisas mal, que era o quê? Homicídio, adultério, entendeu? Várias essas coisas. Então, é isso que as pessoas estão manifestando aqui. Todas as pessoas agora estão manifestando isso, né, nessa realidade. Olha como o mundo está aí, pessoal. Olha como está aí. Me diga aí. Entende? Foi o quê? Passou pela mente dela. É por isso que eu gravei o vídeo aqui sobre a mente, que você tem que educar essa mente. Se tiver alguma coisa, pensamento mal, não pense. Tire isso, mande a espiritualidade, tire isso de mim. Não, isso não é correto. Isso não é de acordo a um espírito evoluído. Porque o espírito evoluído, eles não estão pensando essas coisas. Eles estão com o mesmo pensamento do Deus de fazer o bem à pessoa. Entende? Então, mostre que você é um espírito evoluído que está aqui nesse umbral, aqui nessa terra baixa. E quando você mostrar que tem um pensamento evoluído desse, que faz o bem, meu irmão, aí a espiritualidade vai... os espíritos do mal vai lhe atacar, saca? Você vai receber o ataque desses espíritos baixos, porque ele não quer que você manifeste essas coisas boas aqui nessa realidade. Porque ele quer fazer dessa realidade aqui o mal. É por isso que ele está dizendo que o mundo jaz do maligno. Então aqui todo mundo está dominado com a mente para trazer essas porcaria toda aqui que Jesus falou. Trazer o quê? O homicídio, o roubo, o adultério, a imoralidade sexual, os falsos testemunhos e as calúnias. Então, as pessoas estão manifestando isso aí. Mas, às vezes, estão achando normal. A sociedade, não, normal assim. Aí, quando acontece alguma coisa mais grave, é aí que eles, ai meu Deus, o que é que aconteceu? Aí vai para lá. E se for uma pessoa que tem dinheiro, não vai acontecer nada. Se for um pobre aí, vai ser logo morto e mandado para o umbral. Entendeu? Mas as pessoas, seja rica, média e pobre, estão manifestando essas formas de pensamento aqui nessa. Entendeu, pessoal? Entendeu agora o que é forma de pensamento? E é importante a gente saber e que a nossa mente está criando essas besteiras, essas coisas que a gente está jogando aqui nessa realidade. Entende? Aí o que é que a Bíblia fala mais aqui? A Bíblia fala Provérbio 4:23. O que é que fala aqui em Provérbio 4:23? Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Aí, ó, pessoal, você entende agora? Ele está falando, tenha cuidado. Então, você tem que educar sua mente para que ela pense em coisas do alto, em coisas boas. Porque se você estiver pensando em bagaceira, o quê? Ele fala, tenha cuidado com o que você pensa. Então tenha cuidado, não pense besteira, pois a sua vida é dirigida pelo seu pensamento. Então o que você pensar, a mente vai produzir ali a forma pensamento, você vai ser dirigida pelaquele pensamento. Não tem como, pessoal. E quando isso cai lá no
como é que se diz? No corpo astral, na matéria fluida, o que é que vai acontecer? Aquilo vai para o inconsciente, aquilo vai se manifestar que você nem está percebendo, você está agindo, vai estar sendo dirigida por esse pensamento. Não é a sua consciência que está dirigindo o seu corpo, então é esse pensamento que está lá, que foi criado pela sua própria mente, entendeu? É por isso que ele diz que é a pessoa que cria o demônio dela e o tentador dela. Ela cria o demônio dela que vai atentar a vida dela. É por isso que a gente tem que vibrar, não tem que pensar bobagem, para a gente não criar esses demônios, essas coisas mal, para vir atrair para a nossa vida. Entendeu, pessoal? É isso que a Bíblia está falando. Agora eu pergunto, será que a Bíblia não fala de forma pensamento? Entende, pessoal? É só a gente tirar a essência de cada versículo, tirar a essência do que a espiritualidade está querendo falar ali. Aí, ó, aqui é uma forma pensamento. Porque ele diz, tenha cuidado com o seu pensamento. E o que é o forma pensamento? É a coisa que a mente cria, né? E que aí você é dirigido pelaquele pensamento, não é? Então, ele disse, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Então, é uma forma pensamento. Então, a Bíblia tem forma pensamento. É por isso que eu estou falando. A gente tem que tirar a essência do conceito e aí vai ver o que tem lá no conceito, se tem esse conceito na Bíblia. E tem na Bíblia, pessoal. Até o próprio Jesus falou que o quê? Que sai do coração é o mau pensamento. Ou pode sair o bom, se você tiver um pensamento bom. Entende agora, pessoal? Entende agora que a Bíblia também fala dessas coisas, dessa manifestação que está acontecendo tanto no mundo astral, no mundo espiritual, como no mundo físico aqui, o qual quem está fazendo isso é a nossa mente e que a gente precisa administrar essa mente, não só aqui, pessoal. A gente vai continuar administrando a nossa mente aqui nessa matéria, mas também no mundo astral. Você viu que o desencarnado lá, ele também manifesta através da mente dele essas formas de pensamento. E lá é pior, viu? O que você pensar lá aparece na sua frente. É de imediato. É pior do que aqui, porque aqui ainda fica ruminando ali o pensamento, né? Ainda aí depois que vai manifestar no seu corpo a doença. Lá não. O que você pensar manifesta lá na sua frente. Então, tome cuidado com a mente. Eduque, já comece a educar a sua mente desde agora. Então, uma forma de educar a mente desde agora é o quê? É meditação, é buscar meditar nesses estudos elevados, não ficar olhando besteira na televisão, essas coisas, para não influenciar o seu pensamento, só ficar pensando em coisas boas, entendeu? Em fazer o bem a outra pessoa, porque isso vai ajudar você a criar coisas boas dentro de você. Entendeu? Porque se você deixar o corpo, você vai manifestar isso aqui na realidade. Entendeu, pessoal? Graças a Deus, isso quero agradecer por esse vídeo. Para não ficar longo, eu vou ter que terminar aqui. Mas eu espero que vocês entendam isso, o que é forma pensamento, que a mente é trazida, os vícios mental também, que eu coloquei um vídeo aí. Vocês entendam tudo isso, tá, pessoal? Um abraço, até a próxima, se Deus e a espiritualidade permitir. Tchau!